Queridos irmãos, saúde e paz. Se Deus permitiu, hoje é sábado e nós estamos na nossa jornada nessa escola bíblica sabática, quando a cada semana estamos refletindo sobre a palavra do Senhor. Espero que você esteja aí participando ativamente, fazendo as leituras e conhecendo mais o nosso Senhor e Salvador. Estamos estudando então cartas do apóstolo Paulo e começamos com Gálatas e estamos esmiuçando os temas importantes desta carta, que era uma forma, uma estratégia, uma ferramenta do apóstolo Paulo para cuidar da sua comunidade de fé. Na aula passada vocês aprenderam um pouco mais com o pastor Alex sobre justificação pela fé. É pela fé, confiando em Deus e fazendo a vontade dele. Estou aqui em Papucaia, como sempre falo para vocês, em retiro. Estou aqui nos fundos da propriedade. Atrás de mim tem uma pequena floresta, que em tempo oportuno, se você tiver coragem, joelho e disposição, você vai subir. É meio íngreme, mas dá para chegar lá em cima e ter uma boa visão do vale e da região aqui. No dia de hoje nós vamos falar sobre salvação, a nossa condição de sermos salvos, da onde o Senhor Jesus nos tirou. Então, o pastor Hudson, que é o pastor da Segunda Igreja Batista de Cabo Frio, é o autor dessas lições. Ele tem nos chamado a essa reflexão, usando uma boa pedagogia, para que a cada detalhe eu e você estejamos atentos, né, aprendendo sempre, relembrando também dos ensinamentos de Jesus, através da vida do apóstolo Paulo, que foi um pastor, um professor, um missionário muito zeloso, muito cuidadoso com as coisas de Deus, assim como eu e você precisamos também. Então, o texto que nós temos é o capítulo 4, espero que você tenha lido, senão nós vamos ler alguns textos aqui agora. E uma vez que nós somos salvos por Jesus, nos tornamos uma nova criatura. Nós precisamos sempre partir do princípio que se Jesus veio para nos salvar, significa que nós estávamos perdidos ou no caminho da perdição. Então, a primeira coisa que envolve o discipulado, o andar com Jesus, é reconhecer que precisava de salvação. Aí vem o arrependimento, vem a confissão de pecados e pela fé nós temos Jesus como nosso Salvador, como Jesus é. Isso, irmãos, esse chamado, essa nova condição de sermos salvos, traz consigo privilégios. Aleluia, somos filhos de Deus. Que honra, não é isso? Nos tornamos irmãos de Jesus, temos Ele como nosso irmão mais velho. Todo privilégio sempre traz consigo responsabilidades e nem sempre nós queremos elas. Muitas pessoas, no decorrer de muito tempo de história da igreja, estiveram num contexto de igreja dizendo serem filhos de Deus, salvos por Jesus, novas criaturas, mas a sua vida não frutificou. Vale ressaltar que ser discípulo de Jesus não tem nada a ver com a nossa agenda religiosa, nada a ver com frequência aqui ou acolá, por mais que precisemos estar congregados. E estamos aí sentindo muita falta, ou sentimos muita falta, por causa da pandemia, quando ficamos 5 meses como igreja fechados, agora retomando as atividades, e nem todos podem estar juntos. Mas, no decorrer da nossa vida, é que nós vamos aprendendo verdadeiramente o que é ser salvo. O primeiro tópico que o pastor Hudson nos traz é que essa condição de filho que passamos a ter tem a ver com a consumação do plano de Deus. Aí o que nos diz aqui o versículo 4? Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. A gente aprende aqui acerca dos propósitos de Deus. Deus, quando começa a manifestar quem Ele é, Ele começa com a criação à nossa volta, que sempre nos inspira, nos tranquiliza, né, quando a gente está cada vez mais em contato com ela. E como é bom ouvir o barulho do vento, não é isso? Batendo nas árvores, as folhas caindo,
uma árvore, um pássaro, um animal, o frio, o calor, a água, enfim. Tantos são os detalhes da criação do Senhor. E quando nós pensamos nisso, o texto vai nos dizer que na plenitude do tempo, plenitude era o tempo oportuno de Deus, era o tempo perfeito de Deus, e Ele preparou tudo para Jesus vir. Tanto no aspecto de pessoas que iriam acolher Jesus, desde a jovem Maria até José, que iriam cuidar de Jesus, parentes, amigos, lugares que ele ia morar e toda a sua trajetória. Aqui nós vamos ver que esse tempo da história também nos mostra um momento propício. O autor vai falar aqui da influência grega. A língua grega era a língua mais importante e mais falada daquela época, como se é o inglês hoje, não é isso? Que vários países, vários lugares se falam, então você tinha acesso a isso. Ele fala aqui da questão de logística, de desenvolvimento, de mobilidade, estradas, fatores de que, por mais que houvesse império, por mais que houvesse domínio, o mundo estava se desenvolvendo, como acontece nos dias de hoje. Hoje nós temos muito mais facilidades. Quem vive essa facilidade hoje? A igreja, que somos nós, que podemos ir e vir de todas as formas possíveis para levar o evangelho da salvação a tantos outros lugares. Então, naquele tempo, Deus cumpriu a sua palavra em relação ao Messias. O povo buscava esse Messias. O povo tinha se afastado da idolatria. Vocês lembram aí como o povo era idólatra? E esses exílios todos a gente sabe que era a pedagogia de Deus. Então, o povo estava em adoração ao Senhor, o tempo geopolítico era um tempo importante e era o tempo em que Deus se manifesta, ele se encarna e Jesus começa a andar sobre a terra, dando início ao reino de Deus e trazendo a boa notícia a todos aqueles que estavam à sua volta, que existe salvação e que Deus ama todas as pessoas. Então, quando Deus vai trabalhando para revelar o seu grande amor, ele vai usando todas as metodologias, ele vai adotando todos os recursos possíveis para que pudesse haver uma reconciliação entre a criatura e o seu Criador. Nesse caminho, então, Jesus nasce, Jesus vem até nós e faz com que o pecado que nos destrói, nos destruía, que aprisionava as pessoas, seja derrubado, derrotado na cruz do Calvário. E o apóstolo Paulo, então, como um dos grandes arautos dessa mensagem, ensina isso com muito cuidado, e a igreja de Gálatas, né, da Galácia, fazia parte dessa grande congregação da Igreja de Cristo, e ele precisava ensinar. Vale ressaltar, irmãos, que independente de qualquer fator negativo, a vontade de Deus sempre é feita. Ele é o dono do universo, ele é o dono de tudo, ele é o Senhor da história. Sempre falo para vocês que nada acontece de forma aleatória, mesmo que eu e você interpretemos muitas vezes através de fatalismos, questões circunstanciais, e mesmo você na sua vida, como eu na minha, precisamos entender que tudo que acontece conosco, em várias circunstâncias, traz consigo a revelação da salvação do Senhor em nós e através de nós. Deus faz tudo com uma finalidade, com propósitos, e tudo se cumpre. Na sua vida tem se cumprido. Às vezes você não percebe, às vezes nós não percebemos, porque achamos que os propósitos de Deus sempre envolvem só coisas boas. E quando eu falo de coisas boas, é achar que a gente está sempre próspero, está sempre com dinheiro, está sempre com saúde, está sempre com muitos amigos, a família está sempre bem. E a gente sabe que no mundo caído que nós vivemos, vários fatores mudam circunstâncias, mas isso não significa que os propósitos de Deus são impotentes ou são falidos, de forma nenhuma. Então, nós temos a condição de salvos.
Como você está vivendo esta salvação? Como você está vivendo esse relacionamento com o Senhor? Em segundo lugar, ele vai dizer que essa condição de filhos tem um selo, tem uma garantia, tem um penhor. E todos nós sabemos que dentro da Trindade, o Espírito Santo tem essa personalidade, tem esse papel na nossa vida. Então diz assim o versículo 6: E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Esse clamor de Abba, Pai, né, chamar Deus de Pai, de Paizinho, é saber que a gente tem a quem clamar, e o Espírito Santo, ele está conosco. Eu e você estamos nos comunicando agora. Eu, quando gravo agora esse vídeo para vocês, você está me assistindo agora. Isso só acontece por causa da presença do Espírito Santo. A verdade que eu estou ensinando para vocês, que não é minha, é do Senhor na sua palavra, ela é confirmada no seu coração, porque o Espírito Santo nos conecta. O Espírito Santo, ele nos une. Sem ele, queridos, nada seria possível. A igreja não estaria na terra nesses 2000 anos, cumprindo a sua missão. Então, o Espírito Santo nos faz nascer de novo, somos regenerados em Cristo Jesus, justificados pela fé. Ele vem habitar dentro do nosso coração e nos dirige nesse caminhar. O Espírito Santo faz parte da nossa vida, ele é a nossa vida, porque Deus é a nossa vida. Durante muito tempo, muitas pessoas menosprezavam o Espírito Santo. Em outros tempos, as pessoas idolatravam o Espírito Santo, muitas vezes esquecendo de Jesus, do próprio Criador, diante dos seus interesses, ou muitas vezes falta de conhecimento. Então, ela ou ele é a garantia da nossa salvação. O Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Penhor significa garantia. Você já precisou colocar alguma coisa de garantia em algum negócio? Não é isso? Se você vai pegar um empréstimo, você tem que ter uma garantia. Se você tem um imóvel, o imóvel fica como penhor de que você vai pagar essa dívida. Se você tem uma joia e vai na Caixa Econômica Federal pegar um empréstimo, a joia fica lá. Deus é tão amoroso que ele mesmo é a garantia de tudo isso. Por quê, queridos? Porque nós estávamos perdidos. Por isso que ele veio nos salvar. Nós não tínhamos nada para dar de garantia e nem temos no dia de hoje. Nós somos como vapor. Estamos aqui hoje e amanhã poderemos não estar. Vale pensar sempre nisso e como Deus faz tudo por amor a nós. Essa salvação é uma mudança radical na nossa vida e a presença do Espírito Santo em nós vai fazer com que verdadeiramente os frutos ou o fruto de Deus seja visto. Então, que envolve Gálatas capítulo 5, que a gente vai estudar na próxima semana. Lembra? Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão. Tudo isso é fruto de quem? Do Espírito Santo. Nós precisamos tomar cuidado porque muitas vezes, num discurso vaidoso e religioso, a gente esquece que esse fruto é do Espírito, mas a gente quer outorgar para nós. Olha como eu sou bondoso, olha como eu sou longânimo, olha como eu sou uma pessoa de fé. A gente sabe que existe a nossa parcela, porque a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus, mas é Deus quem opera em nós. Mas quando nós achamos que nós somos bonzinhos, aí a situação muda e muda muito. Então a presença do Espírito Santo é que nos faz compreender, irmãos, e acreditar de que existe céu, de que existe eternidade, de que existe o próprio Deus. E esse Deus se encarna, não é isso? Que nós somos morada do Senhor. Olha só que coisa maravilhosa, o Espírito Santo, Deus habita em nós. Como é isso, pastor? É um mistério e algo maravilhoso, é um amor incondicional por nós. E até o dia de hoje, você que é discípulo de Jesus, verdadeiramente andando na verdade, sabe que tudo que a gente conseguiu realizar
até o dia de hoje é fruto dessa presença, não é? Presença milagrosa do Espírito Santo em nós, inexplicável, mas ela é possível. E eu tenho certeza que você vive com Ele no seu coração, na sua vida, e Ele tem te sustentado. Sempre lembrando que o Espírito Santo tem a função de ser o consolador. Que o Espírito Santo possa te confortar nesse momento, te consolar diante das suas lutas, assim como tem feito comigo diante de toda a minha trajetória. Ele está conosco todos os dias. O autor aqui na página 23, no finalzinho aqui da coluna da direita, desse parágrafo, ele diz assim, que Cristo, Filho de Deus, é que nos conduz ao clamor fervente, reverente e dependente de Deus, dizendo Pai. É Ele que nos conduz. Aleluia por isso. Que você possa viver em fervente oração, o fervor da sua alma, a reverência de uma vida de santidade, isso, e acima de tudo, a dependência, o reconhecimento de que nós somos dependentes de Deus. Cuidado com a autossuficiência, cuidado com esse discurso de autoestima. Sempre falo para vocês que a nossa estima está na cruz. Não existe nada que eu e você façamos aqui na terra que possa aperfeiçoar o sacrifício de Jesus. Cuidado com isso. A religiosidade está aí. E todos que pregam mentiras são denunciados, descobertos. Todos aqueles que manipulam a palavra do Senhor. Nós que somos de Cristo, não precisamos inventar nada. Ok? Em terceiro lugar, ele fala que essa condição de filhos nos dá o entendimento de sermos herdeiros. Que coisa boa! Todos nós, irmãos, somos herdeiros de alguém. A primeira herança que a gente recebe, ela é a genética. Então eu recebi a genética dos meus pais, a mistura deles dois, quando eu fui gerado no ventre da minha mãe, assim como você também. Essa herança, ela envolve aparência física. Eu sou parecido com os meus pais na questão física. Eu tenho características de temperamento na mistura dos dois. E tenho boa saúde, graças a Deus, porque os meus pais também têm boa saúde. Isso tem a ver com genética. Eu tenho herança de conhecimento e existe a herança material. Talvez você tenha recebido uma herança material dos seus pais, dos seus avós. Eu não recebi herança material dos meus pais, eles estão vivos, bem vivos, espero que vivam bastante, mas em algum momento eu vou receber essa herança material deles, que vai se juntar com aquilo que Deus já nos deu hoje e que vai virar herança para a Milena e para o Gabriel e assim sucessivamente. Apenas um exemplo. Nós podemos deixar um legado, uma herança espiritual para as pessoas. Quem é a pessoa que deixou uma herança espiritual para você? Foi seu avô, sua avó, um tio, um professor de EBD, um amigo, alguém que ainda até esteja vivo, não precisa estar morto para deixar uma herança para alguém, não é verdade? Nós podemos sempre pensar de que nós recebemos alguma coisa, e a herança significa isso, nós recebemos algo que nós não trabalhamos para ter. Então, quando o autor fala aqui, olha o que diz o apóstolo Paulo nos versículos 1 e 7. Contudo, afirmo que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. Portanto, tu não és mais escravo, mas sim filho, e se és filho, é também herdeiro por obra de Deus. Amém? Então ele faz aqui uma analogia jurídica de quando existia uma criança que precisava ter um tutor. Ela era dona disso, de tudo, mas não tinha autonomia para gerenciar. Ele vai falar isso da lei, que a lei nos conduz à graça, não é verdade? Então, essa herança que nós temos é em Cristo Jesus. Eu e você não fizemos nada para receber essa salvação. O sacrifício de Jesus, lá na cruz do Calvário, ela vai nos garantir essa herança. Aleluia por isso.
Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, essa herança que o apóstolo Paulo está falando, ela é espiritual. Ele não está falando de herança genética, ele não está falando de herança material, ele está falando da herança que envolve a presença de Jesus em nós, uma fé viva, uma fé cheia de esperança. Em tempos de pandemia, que já vamos aí para o mês, já estamos em setembro, mês 9, não é isso? Desde janeiro, todos nós estamos vendo esse movimento no mundo e no Brasil há 6 meses. Nós precisamos renovar a cada dia a esperança em Deus, em Cristo, para a gente seguir em frente. Mesmo com 130 mil pessoas que morreram, mesmo com milhões de outros desempregados, mesmo com tanta corrupção nos governos, nas suas esferas, mesmo ainda com tantos outros problemas que já existiam. A esperança é uma herança que vem de Jesus. A esperança que vem de Cristo. E aí ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não é isso? Olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai senão por mim. Então Jesus está sempre, em toda a sua vida, né, aqui na terra, todos os seus ensinos, ele fala de esperança. Ele fala de céu, ele fala de amor, ele fala de reino, ele fala de casa, ele fala de lar. Bom demais. Queridos, o Evangelho é algo maravilhoso. Jesus. Eu não consigo me imaginar sem Jesus. Eu não consigo ver a minha vida nesses 50 anos. E tudo que Deus me permitir viver pela frente, nada do que eu tenho planejado, e eu sempre procuro fazer alguns planejamentos, projetar algumas coisas, nada, irmãos, está fora dos propósitos de Deus ou do reino de Deus. Convido você a isso. Você que é mais jovem, você que tem a minha idade, ou você que está até mais velho, não faça nada, não queira dar passos nenhum sem que esteja um propósito que envolva o reino, que é a nossa herança. Esse reino é de justiça, de paz e de alegria. Onde eu e você tivermos, ele precisa estar, ela precisa, ele precisa, a esperança, o reino e tudo mais estarem conosco. E aí tudo isso nos leva ao entendimento da eternidade. Somos efêmeros, somos passageiros. E aqui, ele nesse capítulo vai falar sobre Abraão, a fé que veio de Abraão, que é chamado pai na fé, não é verdade? E o texto diz lá em Gênesis que todas as famílias da terra seriam benditas por ele. Por quê? Por causa de Cristo. Já era uma palavra profética, já era algo importante. E com isso, nós nos tornamos parte de tudo isso. Mas pastor, Abraão viveu tanto tempo atrás, num tempo tão remoto, tempos bíblicos, né? Os tempos bíblicos são antigos. Como que eu estou interligado a ele? Pela eternidade. Pensa nisso. Pensa da eternidade para cá. O que é eterno não tem fim. O que é espiritual não tem fim. Perfeito? Então, nos propósitos de Deus, por mais que nós não sejamos judeus, e no tempo de Abraão não existia nem essa nomenclatura, ou esse termo de falar, ele era um hebreu, há uma construção, né, criativa e viva no decorrer da identidade étnica do povo de Israel. Agora, quando nós pensamos em herança, irmãos, herança tem a ver com identidade. Você pertence a alguém. Você pertence aos seus pais, à sua família. Vamos pensar nós como batistas, nós temos uma herança. É uma herança teológica, uma herança eclesiológica, litúrgica. Como é bom isso, né? Quando você chega num lugar, numa cidade, num bairro, e você encontra uma igreja batista e você vai lá adorar, visitar lá os irmãos, adorar o Senhor com eles, você se identifica, é uma herança. Como é bom ter essa identidade. Aleluia por isso. Nós precisamos continuar firmes. Muito mais do que uma herança consanguínea, muito mais do que uma herança religiosa, muito mais do que uma herança material. Nós somos herdeiros de um reino e estamos ligados em Cristo.
O quarto aspecto tópico aqui, ele fala sobre que essa condição de salvos, ela nos traz para um relacionamento com o Senhor. Sempre dizemos isso, irmãos, que a nossa fé ela é relacional. O chamado de Deus não é para um relacionamento de idolatria, não é simplesmente para um relacionamento litúrgico ou de qualquer outra metodologia. Nós, batistas, não acreditamos nisso, nós não acreditamos em sacramento, nós não acreditamos em nenhum movimento eclesiológico ou teológico que esteja fora do sacrifício de Jesus. Então, esse relacionamento é que faz com que eu e você nos conheçamos. Vou fazer 4 anos que sou pastor da PIB de Cascadura e tem sido um privilégio, uma honra estar com os irmãos. Os irmãos estão me conhecendo gradativamente nesse relacionamento e eu, os irmãos. Vamos imaginar que eu ainda fique pastoreando a PIB de Cascadura por mais uma década. Nossos relacionamentos estreitarão, nós nos conheceremos mais e assim com isso nós estaremos mais próximos, nós estaremos mais unidos em comunhão. Assim acontece no casamento, assim acontece no relacionamento fraterno, assim acontece em todos os nossos relacionamentos, né, fragmentados, os papéis que nós desempenhamos. Até mesmo entre um pai e um filho, entre uma mãe e uma filha, se não houver uma construção relacional, esse pai, essa mãe, esses filhos podem ser pessoas estranhas umas às outras. E você conhece gente assim? Eu conheço. Eles têm uma herança genética, mas não têm uma herança relacional. Aí o texto nos diz assim nos versículos 8 e 9. No passado, quando não conhecieis a Deus, costumávais servir aos que por natureza não são deuses. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como podeis voltar para esses princípios elementares, fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? É interessante que o apóstolo Paulo era sempre cuidadoso nesse aspecto, porque sempre vinham aqueles ensinamentos errados, e a gente já estudou sobre isso. Então queria haver um retrocesso para a lei, para alguns tipos de ações, a própria idolatria, a circuncisão. Ele vai falar sobre guardar dias, meses e anos. E é interessante como essa palavra é atemporal. Parece que tudo continua a mesma coisa. Pessoas que querem idolatrar eventos, dias, festas, datas. Nós vamos tomar cuidado com isso. O chamado de Deus para nós através de Cristo é relacional. Tanto que nós aprendemos com João? Ele veio que habitar entre nós. Quer coisa mais didática para nós isso do que isso? Ele veio tabernacular. Tabernáculo era aquela tenda, aquela casa. Então ele veio morar. Não é simplesmente uma revelação a algo que se cumprisse rituais de forma nenhuma. Por mais que o Antigo Testamento trabalhasse muito isso, lembrando sempre o quê? Que tudo vai convergir para a pessoa de Cristo. Então no Antigo Testamento era a sombra de tudo isso. Era o que estava acontecendo antes da plenitude dos tempos, quando o Deus se encarnou em Cristo Jesus. Então não é simplesmente aquele conhecimento de que existe Deus. E já falei para vocês, tem um monte de gente que diz que crê em Deus. Agora, quando essa pessoa falar para você que acredita em Deus, você precisa perguntar para ela, você crê que Cristo Jesus é o Filho de Deus que veio para salvar a humanidade? Se ela falar sim, ok. Se ela falar assim, não, nem bem assim, ela não crê em Deus. Por quê? Quem crê em Cristo, quem crê em Deus. Quem crê em Deus, crê em Cristo. Eles são um. Mas isso acontece como? Com a revelação do Espírito Santo. Então, se aquela pessoa que diz que crê em Deus tem o Espírito Santo, ela vai viver segundo os ensinamentos de Jesus. Mas se ela não tem o Espírito Santo, ela vai ser mais uma religiosa de tantas outras que tem por aí. E o que não falta é gente, não é isso? É religiosa em nosso tempo. Precisamos tomar cuidado, ok? O Espírito Santo, então, nos dá todo esse conhecimento, que é um conhecimento diferenciado, é um conhecimento que envolve uma série de situações importantes para a minha vida,
e para a sua também. E aí é o conhecimento de que o amor de Deus por nós, ele é muito grande, ele é eterno e ele não muda, não é isso? O que nós começamos no domingo passado, campanha de missões nacionais. Qual é o tema? Ele me amou. Então eu amo porque ele me amou primeiro. Então o chamado à busca de Deus por nós. Então se eu e você somos salvos é porque ele nos salvou. E aí com isso a gente vai levando salvação também a outras pessoas. Essa revelação é pelo Espírito Santo. Essa revelação ela é relacional. Vai buscar as pessoas perdidas e junto com a verdade vem os privilégios de um relacionamento com o Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós dizemos que conhecemos fulano A, B ou C. Ah, fui almoçar com o empresário tal. Ah, eu conheço político tal. Ah, eu conheço não sei quem. Ah, eu já fui não sei aonde. Que é maior privilégio de ser filho de Deus? Que é maior privilégio de sermos arautos de Cristo? Como eu vejo nas redes sociais aí um monte de crente tolo que fala de tudo, menos do Evangelho. Abre a tua boca para falar da graça, para falar da salvação. Para de perder tempo com ideologia A, B ou C. Nós temos que conhecer essas coisas para não seguir essas pessoas. Estamos aí mais uma vez em tempos de eleição, o mesmo blá 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 de sempre, a ter que aturar crente chato, né, com as mensagenzinhas de candidato A, B ou C, de partido. Mas Deus está revelando os escândalos em tudo quanto é lugar, não é verdade? Mas no reino de Deus não existem mentirosos. No reino de Deus não existe fake news. Aleluia por isso. Por quê? Porque o Espírito Santo conduz os seus servos e aqueles que são verdadeiramente de Cristo têm no seu coração confirmado a verdade. Então, nós vamos caminhando e aprendendo cada vez mais com o Senhor. Então, quem vê Jesus vê o Pai. Que privilégio, não é isso? Nossos irmãos do primeiro século tiveram a andar com Jesus, eles viram Deus. Timbre da voz, como eu sempre falo. Será que Jesus tinha uma barba dessa grande? Como é que era a cor dos olhos de Jesus? Deveria ser dentro da etnia judaica, não é verdade? Ele tinha o quê? 1,75, 1,80 m? Enfim, são apenas detalhes da revelação do Senhor que faz com que a gente caminhe na verdade. Queridos, precisamos continuar nesse relacionamento. Mas não é um cognitivo, intelectual. Conheço um monte de gente dentro de igreja que gosta de livro, quantos tem no Antigo Testamento, quantos tem no Novo, quem são os profetas, quais são os livros de sabedoria, até mesmo liderança, pastores, diáconos e tantos outros. Mas no decorrer da sua história, a vida deles mostram que eles não aprenderam nada. Ou seja, eles não tinham o Espírito Santo. Por mais que o seu discurso religioso fosse bonito. Somos herdeiros, temos relacionamento e precisamos honrar os nossos pais. Assim como filhos, nós precisamos honrar os nossos pais, não é isso? Que nos deram vida e cuidaram da gente. Nós, mais do que nunca, precisamos honrar o nome do Pai eterno. Porque tudo que se faz em nome de Deus, as pessoas cobram. Não tem um montão de gente? Pastores, pastoras, políticos, empresários, gente que é ligada a Deus. E quando vem os escândalos, qual o nome que vai para a lama? É o de Deus. Mas esse ir para a lama é apenas temporal aqui, porque ele é Deus. Agora, quem vai para a lama, ou para o inferno, melhor dizendo, são esses que usam o nome de Deus, se dizem ser filhos de Deus, mas eles não têm parte no reino. Aí Jesus diz o quê? Lá em Mateus 25, capítulo 26, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Não se escandalize com essas coisas que têm acontecido no Brasil e no mundo. Fique firme na palavra, porque somos herdeiros de Deus. Em último lugar, é o cumprimento da promessa do Senhor. Então, o versículo 22 diz assim: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Quando nós pensamos na criação, quando nós pensamos na vida, nós vamos em Adão, não é isso? Que foi o primeiro homem,
e ali os desdobramentos da vida com Adão e Eva, na questão genética e na questão biológica. Mas quando nós falamos de fé, nós falamos de Abraão. Não é isso? Por causa da promessa, daquilo que Deus quis fazer através da vida dele. E aí o apóstolo Paulo vai fazer aqui uma análise, né, uma analogia com o filho da escrava, Agar, e com o filho da promessa, né, isso com Sara. Nós sabemos que Agar gerou a Ismael e Sara gerou a Isaac. Mas é interessante que, por mais que Abraão seja considerado como pai na fé, nós vemos aqui que houve uma precipitação da parte dele. Não é isso? É a mania que a gente tem de querer dar uma ajudinha para Deus. A promessa era para ele e para Sara. Mas aí ele, na sua vaidade de alguma forma, ou numa boa intenção de achar que seria dessa forma, Sara também não creu como deveria crer, ela mesma induziu, temos que tomar cuidado com isso. Às vezes tem pessoas dentro da nossa casa mesmo, que ficam nos induzindo a agir de forma dúbia, quando a promessa é sua. Observe isso, preste atenção nisso. Talvez você esteja vivendo isso. Os propósitos de Deus, eles são universais, mas eles são também particulares. A salvação é para todo aquele que crê, mas tem coisas que Deus só vai fazer na minha vida. E tem coisas que Deus quer fazer que só eu posso fazer, não você, e vice-versa. E às vezes nós somos corrompidos por pessoas que estão à nossa volta, que estão cheias de boas intenções. Nas nossas igrejas muitas vezes acontecem isso, quando nós não esperamos o sinal de Deus. E aqui Abraão se relaciona sexualmente com Agar, vai nascer Ismael. E ali vai nascer uma outra nação, que é o povo árabe, que todo mundo conhece. Então os judeus e árabes vivem um drama familiar, eu sempre falo isso para vocês. Eles não vivem um problema político, o negócio é sanguíneo. E qual é o problema que está ali? É quase que 2 filhos ou 2 povos brigando pela herança do pai. E aí eles têm um legado de fé, se você estudar bem lá. Porque dentro do islamismo, quem é o filho da promessa é Ismael, e não Isaac. São as narrativas que nós encontramos. Como nós não cremos no Alcorão, nós cremos na Bíblia, nós cremos na revelação de Deus, na palavra do Senhor, que vai culminar em Cristo. Que para eles, Cristo é apenas mais um profeta. Então ele faz aqui essa analogia e nos traz essa reflexão. E aí, você está querendo dar alguma ajudinha para Deus? De repente tem alguma coisa atrasada, aquilo que Deus tinha te prometido em algum momento aí, você não está tendo paciência. Continue crendo, continue seguindo em frente. Cuidado, ó. E aí, quando eu digo isso, irmãos, eu não estou falando de gente de fora não, de gente estranha, não, nem do diabo. Às vezes pode ser o nosso cônjuge, não que ele esteja agindo de forma errada, é porque a fé, irmãos, ela é individual, ela agrega valor um do outro. Só que eu tenho uma experiência de fé, Rosana, minha esposa, também tem experiência de fé, mas é outra. Então eu tomo cuidado para não interferir naquilo que Deus quer fazer na vida dela, da mesma forma ela comigo. Eu com os meus filhos que estão começando a construir uma história de fé, de salvação com Deus. Então ele vai falar disso aqui e eu e você precisamos estar atento a essa escorregada que Abraão deu. No entanto, queridos, por mais que existam alguns atropelos, algumas coisas, Deus não deixa de fazer aquilo que ele quer. Mesmo que Ismael tenha nascido de Agar, Isaac nasceu de Sara. A promessa foi cumprida. Nasceu um menino de uma mulher idosa, que não tinha filhos. E aí um casal da terceira idade ou da quarta idade, pela idade deles, né, geraram uma nação. Que bom. Nada atrapalha os propósitos de Deus. Por quê, irmãos? Porque ele é Deus. E tudo que ele faz é bom, é perfeito. Ok? Concluindo então a reflexão desse sábado, desta aula,
Precisamos seguir em frente e não negociar nossa salvação, não permitir que nenhuma influência religiosa, como estava acontecendo com Gálatas, o apóstolo Paulo, pô, vocês vão retroceder? Olha o que vocês já experimentaram, não é isso? E ninguém pode mudar a nossa condição de salvo. Ninguém pode roubar a nossa herança em Jesus. Às vezes acontece, não é verdade, em famílias que amigos advogados que eu tenho dizem, né, que você conhece uma família, quando morre o patriarca ou a matriarca, eles vão dividir a herança. Aí você sabe se eles são irmãos mesmo, se eles se amam mesmo. E a gente conhece várias histórias de gente que mataram e outros morreram por causa de ficar com a maior parte da herança. Nesse caso, nós não corremos esse risco. A herança é sua, a herança é minha. A salvação é um ato soberano de Deus. Eu não conquistei ela, você também não, porque ela é pela graça. Cuidado para que você não venha dar um passo atrás, como ele nos chama a atenção aqui, diante de querer criar metodologias ou subterfúgios para revelar mais a graça de Deus. Estamos cheios de modismos, mas você sabe que moda passa, não é isso? A camisa era de um jeito, calça era de outro, músicas, cabelo, barba, o que seja, mas a palavra de Deus não, ou está sempre na moda, vou usar essa expressão, ou ela não está presa a moda nenhuma. Irmãos, vamos continuar firmes. E aqui ele fala sobre 4 coisas importantes na nossa caminhada de salvação. Com gratidão a Deus por esta tão grande salvação. Você é grato ao Senhor? Ou volta e meia você fica murmurando e reclamando de algumas coisas? Toma cuidado. Sempre crescendo na graça do Senhor. A gente cresce como? Estudando a palavra dele, lendo todos os dias, orando todos os dias, meditando todos os dias, praticando todos os dias, vivendo sempre na condição de verdadeiros filhos. Se você e eu somos filhos de Deus, vamos continuar obedientes ao nosso Pai. Vamos continuar caminhando com Jesus, que é o nosso irmão mais velho. E por último ele fala compartilhando a mensagem do Evangelho para outras pessoas. O reino não tem fim. O reino é eterno. Como eu digo para vocês, no céu não tem lotação. Então, vamos continuar pregando o Evangelho. Estamos em campanha de missões nacionais porque Ele me amou. Vamos continuar levando esse amor a todas as pessoas até que Ele volte para buscar a gente ou até o dia que nós nos encontraremos com Ele. Amém? Que o dono da nossa salvação continue fortalecendo seu coração. E se você estiver vendo esse vídeo hoje, sábado, amanhã, domingo, se Deus permitiu, às 10 horas, estaremos em mais um culto presencial. Lembrando que você precisa estar com a sua saúde plena, a sua temperatura será medida na igreja, ok? Tem álcool gel, tem que usar máscara e a gente vai vivendo, sobrevivendo e caminhando pela fé. Um grande abraço, fique na paz e até a próxima aula. Tchau!